Então, pra galera entender, tava lá o pessoal no Pará vivendo sua vida tranquilamente. Sim. De repente, pum, começou a aparecer umas luzes no céu. Uma coisa assim. Só que essas luzes elas não ficavam só no céu, né? E aí que tá o lance da Sim. parada. O modus operandi dessa luz, segundo as alegações da época, era que ela descia, ela lembrava uma estrela. De repente, estava se movendo, ela parava. As testemunhas falam que elas chegavam até nível do chão, projetavam um foco de luz na pessoa, que ficava instantaneamente paralisada, sem conseguir fugir, reagir, gritar, nem nada nesse sentido. Um segundo foco de luz, como se fosse uma espécie mais concentrado, como se fosse uma espécie de laser, atingia a pessoa mais ou menos ali na região do peito, ou nos braços, no pescoço. E então a pessoa desfalecia com fraqueza, muitas vezes desmaiava, às vezes não, às vezes ficava acordada, mas com fraqueza. A luz ia então embora. E aí eu chamo esse fenômeno de agressor fantasma de início, assim. Porque imaginar que algo assim acontece é algo muito interessante, porque é como se você tivesse um serial killer que ele não pudesse ser pego. Como é que você pega algo desse jeito? Algo que, em teoria, se comporta desse jeito? Então, quando aparece lá em Viseu, naquela pequena cidade interior, bem na fronteira, o fenômeno, ao invés de ir para o Pará, ele vai para o Maranhão primeiro. E no Maranhão, acontece a exata mesma coisa que acontece no Pará. É um negócio até impressionante. Tem até umas crenças complementares, assim, que a galera do Pará não acreditava, mas do Maranhão acreditava. Por exemplo, eles acreditavam que quando eles acendiam um cigarro, ou ligavam algum tipo de lampião durante a noite, isso tinha capacidade de atrair. Caramba! É como se tivesse algum tipo de sensor térmico, alguma coisa nesse sentido, que fazia com que essas luzes se aproximassem. Aí o pessoal deixava as luzes apagadas para evitar. Exatamente. Então, assim, foram 2 meses de puro caos. Tem até um caso no Maranhão que, para mim, é bastante emblemático, assim, eu acho que ele é muito legal. Que ele fala sobre uma galera da polícia que estava atravessando de uma cidade para outra de jipe, é perseguida por um desses aparelhos, o carro para e a luz fica ali, para junto, e aí os militares, os policiais, eles começam a tentar se comunicar. Eles começam com os faróis tentando, ligando ali para tentar se comunicar. A luz meio que se comporta de uma maneira meio estranha e sai fora. E aí, mano, a gente acompanha todo esse processo de investigação. E aí fala, pô, vamos tentar de novo. Só que eles nunca mais conseguem esse mesmo fenômeno. Mas aquilo é visto. Tem casos de ataques lá também, mas as pessoas naturalizaram o fenômeno de uma maneira mais pacífica, assim. Eles viam mais eles atravessando o céu. Tem ataques, é dito que tem ataques, mas a maioria das pessoas vê apenas as luzes. Vem as luzes, a parada tá lá. A gente tem centenas de testemunhas, pelo menos. E tem uma situação também de relato que essas luzes, por exemplo, entravam dentro de casas, pessoas dormindo, e ela fazia uma espécie de escaneamento. Sim. Saia uma luz em cada pessoa, assim como se estivesse escaneando, e depois ia embora. Essa é a história do Rony. Não tem uma história muito parecida com essa nesse sentido, mas é um comportamento muito semelhante dessa coisa de vir essa coisa do objeto no céu e jogar uma luz de alguma maneira, né? Inclusive, talvez essa interpretação do escaneamento seja algo que a gente faria hoje, mas talvez em 77 ninguém nunca teria visto Sim, isso verdade. dessa forma. Poderia ser um ataque, se fosse há anos atrás. Poderia ser qualquer coisa, né? E aí, a luz chega até mais ou menos São Luís, e tem toda aquela coisa meio histeria coletiva, a galera falando, que gente pelada na rua falando que foi atacada, coisa nesse sentido. E o fenômeno para. Ele tem 2 meses que ele para. No Maranhão, isso aí. Isso no Maranhão ainda. Beleza. E aí a gente chega em setembro, outubro, quando o fenômeno recomeça, só que dessa vez bem no centro do Pará. Bem ali naquela região de Ubintuba, Bragança, Santo Antônio do Tauá, Viseu não, Vigia, eu sempre confundo, Viseu com Vigia. Vigia, que também é uma cidade que fica do lado de Colares, então ele chega em Colares. E aí o que acontece? Tem um grande avistamento na cidade de Vigia de Nazaré, que tem um prefeito, José Uidone, que ele vê... ali, você não tinha luz elétrica no interior do Pará ainda. Vigia tinha, porque eles tinham uma espécie de gerador a combustível, assim. Todas as 6 da tarde ligava aquele gerador e gerava luz pra galera. Naquele dia, não ligou. E a galera ficou, mano, o que tá acontecendo? E aí o pessoal foi na rua ver o que tava acontecendo e tal, e apareceu todo um show de luzes. Esferas luminosas atravessavam de um lado para outro, indo para regiões diferentes. E a galera toda da cidade vendo. O prefeito e tal. O prefeito, então, manda uma mensagem para os militares e, cara, era uma situação de caos. O prefeito falava que vinha pau de arara cheio de gente que se dizia atacada. E aí ele começou a ficar, porra, mano, isso aqui tá uma situação que tá começando a ficar... Fora de controle. Ele prefeito, então, né? O prefeito é que, tipo, dá o start na operação, né? Sim, ele que dá o start na operação, porque ele liga para o primeiro comar,
Para quem não sabe, o Brasil é dividido em comares, né? Que são comandos aéreos regionais, que é a galera que cuida de vários setores do Brasil, né? Os Lanterna Verde, vamos dizer assim. Tem cara, se eu não me engano, são 6 ou 7 A comares. Força Aérea Brasileira ela divide o Brasil como se fosse em quadrantes. Sim. E aí você tem em cada quadrante desses um centro de comando, né? Que é esse comar Sim. aí, e que lá fazem todas essas decisões aí. E aí o prefeito liga para os militares, que um deles se identifica como comandante ali do primeiro comar, que eu acredito ser o Protásio Lopes de Oliveira, né? Porque acho que ele era coronel. E ele fala, não, manda um informe em texto que amanhã a gente está aí em tal horário. Ele fez isso, dia 20, mais ou menos ali de outubro, os militares chegam para fazer as primeiras vigílias e investigações. E começa, então, o que a gente chama de Operação Prato. E aí tem uma primeira coisa legal para falar, né? Muita gente acha que foi a Força Aérea Brasileira inteira para lá, né? Não. E a equipe eram 4, 5 pessoas, né? Sim, era Era muito reduzidíssima, né? Acho Caramba. que o momento em que mais teve militar, se eu não me engano, foi no dia 1º de novembro, que chega de helicóptero o famoso Capitão Holanda, junto com o Camilo, que era o chefe dele. Porque dentro do primeiro comar tinha o tal do A2. A2, ou também conhecido como segunda seção. Que era a galera que ficava monitorando movimentos subversivos da sociedade. E foi essa galera. É uma central mais de inteligência. Tinha outros órgãos de inteligência dentro da aeronáutica. É o Dentro do equivalente a próprio militar. P2. Seria mais ou menos algo nesse sentido. E aí eles falam, galera, vocês que são aqui de inteligência, vocês vão lá fazer essa tal de Operação Prato. Quem comandava a 2 na época era o Camilo. Era o coronel Camilo, e que era o chefe da Holanda. E ele tá lá na operação, ele vê as luzes. Ele não fala muito. E é interessante porque a gente conhece pela grande entrevista do Holanda, pela revista UF, em 1997, quando ele revela tudo. Mas. E dá a entender que o Holanda era o cara que era o meio. É porque o Holanda virou protagonista por causa disso, né? Por causa disso. Os outros eles eram mais low profile, vamos Sim, dizer assim, sim. né? Não mais na dele, Mas então, vamos lá, o prefeito ligou lá, falou, galera, tá acontecendo um negócio aqui que vocês têm que vir pra cá agora. E aí os caras vão. É a Força Aérea Brasileira que vai, né? A FAB, né? Que Sim. vai. Primeiro vai o quê? 4, 5 pessoas mesmo? 4, 5 pessoas. Todo mundo fala, todo mundo que entende, que tava lá, etc. Por exemplo, o Fernando, que é filho do Flávio Costa, sargento Flávio Costa, ele fala, cara, não cabia dentro de um Fusca a Operação Prato. Operação Prato inteiro. Jogar uma bomba naquele Fusca, acabou a Operação Prato, não tinha nada. Só que aí o que acontece? Vira aquela narrativa fantasiosa de que existiram centenas de militares da Operação Prato. Foi uma operação que até hoje está acontecendo. Ah, isso é uma questão, né? A galera fala Porque como se alegam fosse... que até hoje aparece luzes lá no Como se Pará. o primeiro comar fosse uma espécie de área 51, e não é bem assim nesse sentido. Pra falar a verdade, oficialmente, a gente tem ali de 20 a 30 dias só de Operação Prato no máximo. É que isso se confunde muito com as vigílias que o próprio Holanda e o Sargento Flávio fazem Depois. até final de 78. Se você forçar a barra, dá pra considerar que tem 1 ano de Operação Prato. Se você considerar essa extraoficialidade com o que foi oficial. Porque esse do oficial foi que a aeronáutica falou, bicho, eu não vou mais ficar financiando esse negócio aí, não. Vocês estão tudo indo pro mato, isso custa dinheiro, eu tô tirando gente da minha força, etc. O Brasil já tava passando por uma série de questões econômicas ali. Então, tipo assim, falou, vocês querem ir, vai pro mato, mas a gente não vai dar mais nada. E eu Vai- acredito vai- também que coloca- a cobertura da mídia também podia desacreditar, né? Os militares Sim. não levar muito a sério por conta da cobertura que a mídia fazia. Exatamente. Então, a questão toda era que eles queriam verificar o que estava acontecendo. Só que aí que tá. Mas vem cá, antes de eu explicar, eles queriam verificar até por uma questão de segurança nacional, né? Exatamente. Tipo, então, tem alguma coisa no céu do Brasil, quem tem que tomar conta disso é a Força Aérea Brasileira. Vamos lá para ver o que que é. Pode ser Lembrando que a gente está falando de 1970, embora era ditadura aqui, a Sim. gente vivia a Guerra Fria Sim. também, né? Teve a guerrilha do Araguaia, que foi ali do Teve a lado. guerrilha também, que foi nesse um pouquinho antes, né? Nos Estados Unidos agora tá aparecendo drone, já acionaram o FBI pra investigar. Né? Então, É assim, não tem... É que existe existe um estigma social com relação ao ufologismo. Os ufólogos eles têm uma certa razão com relação a isso. É que é complicado porque tem ufólogos bons e ruins, assim como tem jornalistas bons e ruins, divulgadores científicos bons e ruins, né? Tem ufólogos que acabam meio que Queimando o filme da galera, né? Mas, no geral, é uma parada que a galera, primeiro, não tem como explicar. Eu acredito que o fenômeno exista. Algum tipo de fenômeno existe. Eu não acredito, inclusive eu não acredito em hipótese extraterrestre. Não acho possível. Não quer dizer que eu não acredito que o fenômeno tem o quê fantástico ali no meio, nesse sentido.
E quando a gente abordou sobre esse viés, foi uma das coisas que eu falei, mano, eu não quero discutir se você acredita ou não se é extraterrestre. Porque quando a gente para nessa conversa, a gente não discute mais. Aí vai ficar a vida inteira. Vira nisso, né? filosofia. Fica sacane, é balão, o que é? Aí você dá a sua opinião, eu dou minha opinião e fica nessa. Não, você foi pelo lado certíssimo, cara. Que eu vi e tudo. Foi o lado, eu acho que achei sensacional. E como eu falei, não tem problema a pessoa ter uma pré-definição do que. Não tem nenhum problema. Não tem zero problema. Cara, eu conversei com pessoas que acreditavam que os OVNIs estão aqui desde a origem da humanidade, foram responsáveis. Aquele rolê meio eram desastronautas. Falei com pessoas que falavam, mano, não acredito. Só que isso é interessante. Os mais céticos que eu entrevistei, eles não desacreditavam o fenômeno luminoso no céu. Eles acreditavam os ataques. A materialidade é tão forte da Operação Prato que fica muito inviável você desacreditar no fenômeno luminoso. Podemos discutir aqui, é estrangeiro, é uma tecnologia humana, não é, etc. Existe toda essa discussão, é óbvio, né? Mas não dá pra falar que é tudo mentira.